E chegou esse momento. Jackson, obrigada Oi, primeiro por você ter topado fazer isso comigo, ah, tá? imagina. E eu espero que seja uma experiência incrível e que a gente consiga é, trazer informações a quem precisa. Eu diria dessa forma, né? Verdade, isso que é importante. Isso que é importante. Teu áudio está um pouquinho baixinho, veja se você consegue deixar um pouquinho mais alto. O Ou jeito de ficar mais alto é assim. pronto, ficou ótimo. Beleza. Tá, então deixa eu contar que Jackson é meu paciente desde o início do ano e é o paciente que a gente chama de compêndio, porque tem várias nuances, várias especificidades, vários detalhes que precisam ser considerados no planejamento terapêutico, na abordagem clínica, muitos cuidados que tem que ter. E que quando recebi, falei, eu sei de um caminho que a gente pode seguir, mas não sei o alcance que a gente pode conseguir, né? Mas que vi muitas possibilidades. E estamos alcançando algumas coisas importantes. E é um paciente que gosta de pesquisar, de saber o que está se passando. Então, é muito legal porque há uma troca também de informações muito interessantes, né? E também vejo que isso facilita na tua autopercepção, né? Em entender o que está acontecendo. E, então, eu queria que você contasse um pouco do teu histórico clínico, como você disse que já foi rato de laboratório, né? E que É chegou um verdade. momento que você deu um basta, falou chega dessa brincadeira, né? E É, então chegou até mim, né? Então eu queria que você contasse um pouco do teu histórico, para daí a gente contar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e os alcances que você está tendo com o método Poli, certo? é, vou tentar resumir aí uns 20 anos, mais ou menos, em um minutinho. Eu, eu sou um paciente com dor crônica, é uma cefaleia crônica refratária. Ahn, Mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos de idade. Durante a adolescência eu já tinha episódios de crise de enxaqueca, mas um dia ela decidiu vir e não foi mais embora. Aquelas enxaquecas que fazem a gente ficar na cama, no escuro, por alguns dias. Ela não foi embora e eu precisei sair da cama para continuar a vida. Aí foi médico atrás de médico e os protocolos normais, dor de cabeça, é, remédio tradicional, e até que eu consegui uma ressonância, e daí foi descoberto que eu tenho um tumor cístico na glândula pineal. Disseram que isso era assintomático, que isso era só um achado de imagem e estava tudo bem. Mas era um negócio na cabeça e era a cabeça que doía. Então, tá bom. Duas peças de quebra-cabeça, podiam ser de quebra-cabeça diferente, mas estavam muito perto uma da outra. E essa dor não passava, nunca passou. Realmente, dessa época dos 18 anos para cá, o meu, o meu normal, o meu dia a dia, 24/7, é uma dor de base, como se fosse, não, uma enxaqueca mesmo. Esse é o normal. Daí sofre alterações, às vezes ela piora, e daí precisa de medicação intravenosa mesmo, porque daí o nível da dor é muito alto. Ah, Mais ou menos, acho que uns 6, 7,
uns 8 anos mais ou menos, o Instituto de Neurologia de Curitiba abriu um grupo de estudo de de dor de cabeça de uma forma geral. E daí lá era uma equipe multidisciplinar, tinha todas as especialidades médicas que podia imaginar, e cada um tratava da sua maneira. Então, com um tratamento junto, mas então assim, tinha de bucomaxilo até psicólogo, nutricionista, então para tentar ver atacar Farmacêutico, farmacêutico, osteopata. osteopata, fisioterapeutas, neurologista, neurocirurgião, gastro, tinha de tudo. Então eles queriam, a ideia era atacar todas as causas conhecidas que eram gatilhos para dor de cabeça. Uhum. Então cada um fazia a sua parte do tratamento. E ninguém E eles considerou o sensorial como gatilho, né? nunca foi considerado sensorial. Certo. Hum, Uhum. É, não mesmo. Sempre girava em torno de uma hipersensibilidade, mas a hipersensibilidade era uma consequência causada por um processo inflamatório. Tanto que os procedimentos que eu realizei por mais tempo eram os bloqueios anestésicos, Uhum. feito em supraorbital, em masseter, esfenoide, nervos occipitais, trigêmeos. Então, eles começaram fazendo um agulhamento apenas para provocar um processo de inflamação, para ver se o nervo se autorregenerava. Eram Daí depois, injeções, então. isso, foi Uhum. primeiro só com injeção, agulha seca, Uhum. daí depois eles começaram a entrar com lidocaína, para Uhum. fazer realmente o bloqueio anestésico do nervo. E, e daí, assim, outros pacientes respondiam da seguinte maneira: fazia esse bloqueio anestésico e o paciente ele ficava coisa de 6 meses sem sentindo o alívio que a lidocaína provocava no momento da aplicação. Você Só que no meu ficava caso, 6 meses? não, eu ficava 30 minutos, que era a meia-vida da lidocaína. Então, assim, eu ficava feliz por 30 minutos, era o tempo de pegar o carro no estacionamento, eu já estava passando. Tipo, esse alívio não chegava até eu chegar em casa. Ok. E assim, isso teve um ponto muito interessante, porque quando você fica submetido por uma dor por um longo período de tempo, você não sabe mais o quanto ela está doendo. Uhum. Você perde a Começa a percepção. naturalizar, né? Começa É, a se ela passa, acostumar. se ela passa a ser o seu basal, você já não consegue, você não tem mais parâmetro, Uhum. né? Então, assim, eu só pude descobrir, relembrar como era não ter dor com a lidocaína. E daí eu falei, tá, então realmente estava doendo. Porque chega uma hora que você acaba até tropeçando num caso tipo síndrome do impostor. Será que eu tô com dor mesmo? Será que eu tô reclamando de dor, mas é dor que eu tô sentindo? Você para até de saber dar um nome para as coisas. Uhum. E isso tem muita relação também com o alerta alto, né? Os pacientes Sim. dizem: eu vivi tanto tempo em alerta que eu não sei como é viver sem Não, ser você dessa não forma. sabe desescalar. Você não sabe. E assim, até você pega toda a parte da musculatura, você fica contraído muscularmente por causa disso, Exato. você fica sempre num estado de luta e fuga. E, E e faz apesar parte da. do teu quadro, inclusive, né? Pois Esse é, alerta alto. Beleza, a gente já exatamente. vai falar melhor sobre isso. E até apesar de, né, não ter funcionado, ou não ter dado o resultado que esperava, foi uma coisa muito boa para eu poder relembrar como era não ter dor, saber que eu ainda tinha uma dor e saber que precisava fazer alguma coisa. Bom, como eu não respondia tá, e depois da lidocaína eu fiz algumas aplicações com Botox também, nos mesmos nervos, Uhum, que eram a última fase desse protocolo, que era para ver se você conseguia por um processo inflamatório mais intenso da toxina, causar regeneração do nervo. Não deu certo. Aí eles foram para uma última tentativa e foi aí que
que a gente precisou dar o basta, que foi... Eu fiquei internado no hospital fazendo infusão de lidocaína primeiro. Eu fiquei 48 horas com infusão às 48 horas. Fiquei dentro de uma UTI para ser monitorado com a lidocaína. Aí eu fiquei 24 horas sem a lidocaína para ver como voltava a dor, e foi simplesmente a eliminação da lidocaína, voltou a dor, e daí eles fizeram o protocolo de ketamina. E aí não foi legal. Eu fiquei mais 48 horas sob infusão de ketamina, e óbvio, eu não sentia nada. Não sentia nada mesmo. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, estando chapado de ketamina por 2 dias. E foi tirar ela, a dor voltou. Aí o corpo clínico decidiu me dar alta, considerando que era idiopática a minha dor, e recomendaram um implante de neuroestimulador, Uhum. tá? Que seria mais um teste. Mais Bom, um teste. durante todo esse período que eu fiquei lá, eu fiquei fazendo testes com drogas que é, tudo que tinha alguma evidência de que podia reduzir enxaqueca, é, eles davam. Então, assim, foi todo tipo de neuromodulador que a gente tinha. Então, foram tantos antidepressivos, quanto anticonvulsivos. Então, assim, Interessante você falar em neuromodulador, né? Porque na integração sensorial, nós estamos trabalhando a sua modulação sensorial, eles queriam fazer isso de forma né? química, Uhum. né? Então, você pega, por exemplo, foi baseado realmente na modulação de serotonina, que era o que eles mais queriam pegar, e daí depois o ácido valproico, que foi muito doses cavalares de ácido valproico, para e funciona, vai, como uma fita isolante em pó para os nervos, né, para você diminuir a velocidade que você tem de transmissão elétrica, porque bloqueia os canais de cálcio. E assim, nessa era realmente, eu peguei todos, todos, sem exceção, todos os antidepressivos, todos os anticonvulsivos que tem disponíveis no mercado e testando todos. Então, assim, por isso que esse programa durou coisa de 4, 5 anos, porque cada teste que você faz que você entra com uma medicação dessa, você tem que ficar alguns meses de entrada, dose estabiliza, depois o desmame, então era tudo demorado. E nessas eu sofri todos os efeitos colaterais da, dos antidepressivos, que não precisava, não tinha uma depressão, mas te dá uma boa baixada no emocional, isso me afetava. Posso dizer que cheguei a entrar em depressão por tanto tomar antidepressivo sem necessidade. O ácido valproico também deixava o raciocínio muito lento, era muito ruim, e isso afetou tudo. Veio as ideações suicidas, ele destrói esse emocional, destrói. Tem Sim. coisa que é muito forte, De mexe todo muito com você. modo, você tem um quadro de dor crônica e foi lançado mão de tudo que se tinha em Sim, termos até de de comprovação literatura. científica, Isso. né, que poderia te ajudar. Só que o teu Era, quadro realmente não estava não respondia. correspondendo, né? Uhum. Não respondia para isso. Eles seguiram o manual americano de controle de enxaqueca e fi- lançaram mão de tudo. Tudo que tinha Uhum. alguma evidência, eles foram. Só que daí quando chegou na parte tá, vamos enfiar 2 eletrodos na sua cabeça e uma bateria no seu peito, parou, né? Esse teste é invasivo demais, vamos tentar outra coisa. Aí você quis E interromper. Uhum. sim, aí eu falei, vamos parar aqui. Se precisar, a gente volta para esse ponto. Mas Uhum. agora eu quero tentar outras coisas. Certo. Caiu como de uma forma incrédula, mas eu fui indicado. Eu já fiz de tudo, de todos esses negócios medicamentosos até cirurgia espiritual. Então, assim, tudo.
E sim. daí apareceu, eu ouvi falar da microfisioterapia. Falei, bom, para quem já fez de tudo, fazer mais uma coisa, mal não vai fazer, pelo menos não vai fazer mais tão mal quanto as outras coisas. E a microfisioterapia, ela levou a uma leitura do meu corpo, de onde podia indicar que eu tinha mais problemas, e como a profissional que aplica a microfisioterapia, ela também é osteopata, nós Uhum, começamos com terapia manual, miofascial e principalmente na parte de descompressão do sistema crânio-sacral. uhum, Porque eu tinha uma teoria de que a minha dor ela era muito influenciada, e isso é nítido, porque eu consigo perceber isso, ela é uma pressão intracraniana pulsativa, por, por eventos externos, variação de temperatura, de pressão, etc. Tal. E porque a ideia era que eu tinha uma restrição no, de líquor, porque o cisto ele ficava justamente em cima do nosso dreno natural, né? Fica embaixo da pineal. E como a ideia era um Isso é problema importante a de... gente deixar claro que a sua dor também vem de um tumor que está ocupando um espaço. Ele tá ocupado. É, exatamente. Então, assim, era uma coisa que não era para estar lá e tá, então não é Exato. possível que você não sinta, né? Uhum, E então começou a ajudar muito a parte de descompressão crânio-sacral, até melhorando o fluxo desse líquor. E, e era onde eu sentia alívio, mas uhum. o mais importante foi onde eu parei de ter crises. Tá. Então, tá, isso aí, então assim, ah, eu não sinto mais dor porque eu faço a terapia manual, miofascial. Não, eu sinto dor. Eu sinto sim. Só que essa dor basal, ela se mantém muito mais tempo no seu nível basal. Então ela oscila menos. Então Uhum, antes eu tinha 2, 3 eventos por mês de ter que ir no hospital recorrer à morfina, por exemplo. uhum. É, hoje faz 3 anos que eu não preciso fazer isso. Tem quanto tempo que você está com a osteopatia? Faz 5 anos. Uhum, Tá? E assim, é intenso, é de 15 em 15 dias, regularmente. A gente já percebeu que se passar desse prazo, as coisas começam a ficar ruins. Então você começa a ter as, as calotas do crânio, elas começam a se movimentar, elas começam a aumentar a pressão. Eu fico com a esfenoide muito tensionada. é, Toda a parte de trigêmeo de occipital fica pressionada, afeta muito. Então, uhum. assim, eu tenho que manter essa flexibilidade. O meu Porque sistema, também ele tem muito tende à aí do rigidez. teu, sim, mas tem muito aí do teu sensorial te fazendo tensionar, né? Isso que a gente vai falar um pouco para Também, frente. também é uma bola de neve, né? Você já Sim. não sabe mais se o ovo e a galinha nessa hora. Uhum. Então, você não sabe se é a dor que está causando a tensão, se é a tensão que está causando a dor, E fica co- nisso. e fica nisso. Como eu ainda estou no desmame de uma das últimas medicações. Bom, na verdade, por uma que hoje eu sei que foi uma crise de pânico que eu tive, ela foi mal interpretada como um surto psicótico, e isso me levou a entrar com outro tipo de medicação, um estabilizador de humor e alguma coisa para dormir. E como esse tratamento não me fez mal, ele me deixa mais estável, eu mantive ele. Foi assim que eu mantive um contato frequente há alguns anos com uma psiquiatra. E eu levei uma dúvida para a psiquiatra, porque eu comecei a estudar a parte de interocepção e a parte sensorial. E eu levei isso para ela. Ela confessou naquele momento que já estava para abordar comigo um assunto, se eu já tinha ido atrás de fazer alguma avaliação para ver se eu estava no espectro autista. Uhum. Isso também bateu com a minha fisioterapeuta, que também levantou a mesma bola, e até uma dentista que eu ia, ela falou, olha, eu tenho paciente, ela tem uma especialização em pacientes que são do espectro, e
numa conversa à toa, ela falou, você podia dar uma olhada. E aí fui ver, foi confirmado, sim, o Você sabe espectro. que hoje, divulgando, né, sobre a interocepção, tem muitos dentistas que atuam aí com bruxismo que estão me acompanhando e me escrevem com É, frequência, sabe? Porque tem muito do sensorial aí também. então, tem. Uhum, E eles ficam muito atentos. Eu acho que dentista, ele tem esse olhar porque a única comunicação que você tem com o dentista são microexpressões, né? Porque você tá lá com a boca uhum. aberta com uma mão dentro da sua boca, né? Então você não consegue verbalizar muita coisa, né? Verdade, E se o profissional é bom, ele fica muito atento a isso. perfeito. E uma coisa que chamou muito a atenção dela é que, assim, eu, talvez, por alguma sequela dessas tantas medicações que eu tomei, eu não pego anestesia no dente. Então, assim, eu já tô com o ombro anestesiado e o dente continua sentindo a dor. E, e o que chamou a atenção dela era, assim, eu sentir a dor, eu falar que estava com dor, mas eu não esboçar expressão, nem com um olhar. Na hora que dá aquela fisgada, assim, da dor, por exemplo, eu não modulava a minha expressão facial. Ela falou, isso é estranho, porque isso é automático, você tem que fazer. E foi daí ela falou, eu só vejo isso em pacientes do espectro. Então, foi mais uma. E daí, Na acabei verdade, caindo. aí é interocepção mesmo, sabe? Porque daí É, não conecta, não consegue expressar, trazer, né, para fora. Uhum. é, eu tenho uma reação na mão, e daí é mais uma coisa bem instintiva, né? Você se contrai as extremidades, mas o rosto não mudava. Uhum. E, e daí, nessa pesquisa, buscando a parte sensorial, que daí a gente já tinha visto que estava indo para esse caminho, eu já estava numa rua sem saída, falei, tá bom, beleza, apareceu uma coisa nova, vamos ver. Aí encontrei a nossa querida Thaís, e Uhum. acho que agora você pode fazer o relato de como eu cheguei aí, E de quem você viu. foi interessante porque você falou, eu te achei, mas também a minha psiquiatra te achou e a minha osteopata também recomendou. Exato. Tem muita dificuldade para você encontrar profissionais para adulto, principalmente terapeuta ocupacional. Muito difícil encontrar para adulto e neuropsiquiatra também é bem difícil. E daí, assim, eu não sabia por quem procurar, acabei encontrando você pelo Instagram, pedi indicação para psiquiatra, ela deu seu nome, eu não tinha falado seu nome, pedi indicação para física, ela também deu seu nome. Falei, tá Uhum. bom, então, né? Foram Então três vamos lá, né? que indicou a mesma coisa, tá bom, vamos lá, né? E estamos aí até hoje. Então, aí, muito bem. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? Você sabe que eu tenho um carinho especial pelo pessoal do INC. Eu acho que eu já comentei, ou você já percebeu, né? É, eu fui dar uma aula lá uma vez, a convite de uma neuropsicóloga, sabe? Que eu vejo que os neuropsicólogos pensam fora da caixa igual eu, assim, sabe? E ela é uma profissional que me encaminha casos como o seu, desafiadores, que tem muitos detalhes, muitas nuances, mas que nós vemos, eu e ela, as possibilidades de eu estar contribuindo, certo? Pela integração sensorial. E nessa aula que eu dei, é, o médico responsável por esse grupo de estudo de enxaqueca passou a encaminhar pacientes com enxaqueca. Então, ali despertou, penso eu, um olhar para o sensorial como gatilho para enxaqueca, sabe? Hoje eu vejo que tem toda a relação, porque, inclusive, o gatilho, às vezes o paciente acha que é visual, por exemplo, mas tem outra questão, tem muito de processamento vestibular atuando, muito. Mas o gatilho, às vezes, né, está associado ao visual, às vezes está associado ao auditivo, uma hiperreatividade em geral, né? Seja visual, seja auditiva, mas tem muito de um alerta alto.
né? Então, o cérebro já interpreta aquele estímulo de uma forma desconfortável e aquilo já abala todo esse organismo, né? Eu sinto realmente a parte auditiva, me Uhum, incomoda demais, ela é muito sensível. Visual também, uhum, só que, mas também tem uma outra que soma, que é a parte do tato. Então, assim, se eu for tocado sem que isso seja previsível, uhum. isso vai ser muito desconfortável, e daí a gente já não sabe se nós estamos numa hipersensibilidade ou se é o processo de luta-fuga, que porque eu já estou em alerta, qualquer toque é uma agressão, qualquer som é uma agressão, qualquer estímulo visual é uma agressão. Então é realmente uma bola de neve rolando, e a gente tem que eh, descobrir meios e mecanismos de ser criativo do jeito que dá. Não sou muito, mas a gente tenta para tentar se isolar, é, porque não dá para você evitar estímulo auditivo, visual e tátil, não tem como. Então, vocês têm uma força de vontade, você tem que lutar contra é, os seus instintos às vezes, mas também minimizar tudo que dá de estímulo é, quando você não está bem. Não é ruim, não é errado você falar, não, não estou bem, não dou conta desse barulho, não dou conta dessa claridade. Isso mesmo. É, e esse comportamento, né, como você destacou, do ser tocado sem uma Prever. antecipação, Uhum. isso vem do alerta alto, mas também é um comportamento comum no autismo, né? Sim, Há uma necessidade de uma antecipação, de uma previsibilidade para se manter estável emocionalmente. um Então, por exemplo, se a planejamento. pessoa se aproxima de frente e você tem noção de que isso possa vir a acontecer, a recepção é outra Exato. do que se a pessoa chega de surpresa, chega por trás, né? É, Sem estar no seu campo de visão, né? é, Você, o pânico perdão. é as pessoas que falam com a mão. Esse é o pânico da gente. Aham. É, você falou da criatividade, né? Você disse eu não sou muito criativo. Isso depende muito da interocepção, na verdade, sabe? Porque conforme você se percebe melhor, se conecta melhor internamente, você tem ferramentas para abstração e, com isso, imaginação, criatividade. São passos que é pela interocepção que a gente consegue alcançar, sabe? Mas primeiro você tem que ter percepção de você mesmo, no todo, para daí conseguir sair disso, para imaginar, para abstrair e daí conseguir ser criativo. A parte do lúdico mesmo, a parte de você conseguir imaginar alguma coisa, eu preciso procurar num banco de imagens que eu tenho. Então, Uhum. se eu estou ouvindo algum relato de alguém ou de algum lugar que eu não conheço, eu travo, porque eu não consigo ir de lá. Ou, isso se a pessoa está descrevendo lugares, né? Se a pessoa está descrevendo sensações, eu senti tal coisa, aí não funciona mesmo. Porque assim, aí é como você falou, nem eu sei o que é isso quando acontece em mim, né? Como que eu vou conseguir imaginar o que é isso na outra pessoa? Isso é uma coisa que a gente não falou, que você veio com muita dificuldade de processamento sensorial interoceptivo. Teve um relato teu que foi muito marcante. Teve umas 2 sessões atrás que você falou, não me lembro a palavra que você usou, mas que você disse sobre, na anamnese, a primeira vez que a gente conversou, primeira sessão, que você falou, você me perguntava sobre o que eu sinto e eu não conseguia responder, e isso foi tão... Foi algo que te marcou, eu não lembro a palavra que você usou, foi uma palavra forte. É, eu fiquei. Foi quando você perguntou se eu me sentia entediado. Foram dois pontos marcantes. Foi quando eu descobri com você que você falou, quando você sabe que você está cansado? E eu falei, eu não sei. Eu trabalho até não conseguir mais trabalhar, paro porque não consigo mais produzir. Quando volto a produzir, consigo fazer. Então, assim, eu estava gastando totalmente a bateria
e não conseguia saber. E daí você perguntou, você se sente entediado com frequência? E eu me emocionei na hora e se eu bobear, eu me emociono de novo, porque assim, eu não sei o que essa palavra significa. Porque é um sentimento, então assim, eu até falei pra você que vida miserável, né? Você não saber o, o que te faz mal, você não consegue nem identificar o que te faz mal. Então assim, às vezes você tá sentindo um desconforto em alguma atividade. Aí você E não não sabe nem consegue que identificar. palavra usar. Você não sabe nem você não sabe identificar, você não sabe como verbalizar, você não sabe pedir ajuda, vamos colocar assim. Como há 2 semanas atrás que a gente estava no balanço e eu falei que senti medo. E Medo. quando eu descobri aquela palavra, aconteceu uma sinapse na minha cabeça. Falei, caramba, como assim? Eu não sabia o que era medo. Então Foi um foi muito grande marcante. insight, foi um momento de evolução significativa, né? Sim, foi Você marcante conseguiu conseguir dar o identificar nome a à sensação. sensação e expressar. Exato. É, Quanto maior a falha na interocepção, ocorre muito da pessoa alterar completamente o comportamento num estado de irritação e até de agressividade, autoagressividade, heteroagressividade, mas em função que está tão desconfortável dentro do corpo dele, tem uma dor tão grande, tem um medo tão grande, mas ele não consegue identificar isso para conseguir expressar. E daí vai para essa alteração de humor muito significativa, sabe? Mas é no sim, e sentido aí de não é, pedir ajuda. e não é nem só falar, nem só usar palavras. Às vezes você não sabe o que você precisa. É, é, Isso. é estranho para quem não tem, mas às vezes você não sabe se você está com frio ou com fome. Isso. Uhum. É, E a gente está falando sobre isso. então assim, e, gente, são duas necessidades completamente diferentes, estão vindo de lugares diferentes, como você não sabe se é frio ou fome, sabe? Não, Mas vem por uma mesma via, porque vem pela exato, e a gente que é interocepção. leigo, aí você fica travado nisso de eu não sei nem o que está acontecendo comigo. E o que nós estamos trabalhando é justamente esse autoconhecimento sensorial, né? Que vai te Exatamente, permitir identificar essa sensação, vai te permitir expressar, gerenciar tuas emoções, teus sentimentos, gerenciar teu comportamento e identificar o que vai te fazer bem naquele momento, né? O exato, que recurso sensorial pode promover tua autorregulação. perfeito. E isso está Numa fazendo dessas de toda a você não diferença. saber se você tá com frio ou fome, beleza. Quando você já sabe, você sabe se você precisa de um prato de comida ou de uma blusa, né? E você vai resolver o problema. E é por isso que às vezes a gente vai fazer coisas que não te ajudam. Então, e você só acaba se desgastando mais, se cansando mais, e você fala, puta, eu tô tentando de tudo e não tô conseguindo. Mas você tá indo pro lado errado, né? Você precisava de uma blusa, não de um prato de arroz. É, uma outra E coisa aí que exige você. muito do cuidador, e você hoje mora Sim, sozinho, né? é, Então, por é, quê? Por que que exige do cuidador? Para estar atento a, opa, eu acho que ele está muitas horas sem comer, pode ser fome, né? Acho que ele pode estar com frio, porque ele está mal agasalhado para a temperatura que está hoje, né? E, e hoje você tem, enfim, mora sozinho, tem um apoio, mas um apoio que não está por aí, né? e assim, tem que também pensar, eu tenho 40 anos hoje e eu tô começando a sentir coisas que eu devia ter sentido na primeira infância. Então, isso não aconteceu. Eu não consigo avaliar e eu não sei se vai ser possível a gente avaliar o tamanho da extensão dessa lesão, vamos colocar assim, porque eu fui colocando mecanismos ao longo, sobrevivi, tô aqui, tô saudável, e tô vivo. Então, de algum jeito eu consegui superar tudo isso, mas possivelmente do jeito não ótimo, de um jeito não eficiente Que e que sobrecarregou. sobrecarregou e a bola de neve aumentou um pouco de tamanho. É, a gente estava falando sobre que, quando você estava nesse grupo de pesquisa, foi lançado mão de tudo que se tinha de comprovação científica, né?
E, na verdade, que bom que eu tive essa oportunidade de estar com o grupo, porque a integração sensorial também tem comprovação científica, né? É, talvez se eu tivesse entrando nesse grupo hoje, já tivesse essa abordagem. O grupo, na verdade, hoje já não tem mais, Não né? Porque o existe mais, médico sim, responsável saiu e tal. sim. É, mas eu gostaria, então, de comentar que quando você chegou, havia essa falha gritante da interocepção, é como se fosse um abismo entre mente e corpo, né? Como você disse, no dentista você apertava as mãos, mas não expressava nada no rosto, né? Tem uma associação entre interocepção e sistema somatosensorial, que é tato e propriocepção, músculos, tendões e articulações. E no rosto, essa inervação é diferente do que no corpo, né? Eu ainda quero descobrir melhor sobre isso, no sentido de, assim como a inervação do rosto é diferente do corpo, a gente está falando de interocepção, que fala de conectar, trazer para consciência sentimentos e emoções que estão se passando no corpo, né? Então, essa conexão entre mente e corpo. Mas eu gostaria, então, que você contasse desses 6 meses de intervenção. Não sei se chegou a dar 6, eu devia ter olhado. Porque nós Foi devíamos estar fevereiro, com 5 meses 5 meses, acho. de intervenção. É, E isso que começamos com a avaliação, né? Então, se for É, tirar 7 sessões aí da avaliação, ainda dá menos de intervenção. Mas gostaria que você contasse desse período. Como foi no primeiro mês, como foi no segundo mês, o processo de avaliação, como foi para você? Ops, acho que congelou a imagem. Oi? Vamos ver se foi, voltou. tinha caído. Então, eu gostaria que você contasse desse Tá gravando? período, sim, Voltou a gravar? voltou a gravar, desse período de evolução. Como que É, foi eu a acho que. avaliação, como que foi mês a mês? Como é que foi, perdão? Primeiro a avaliação, como que foi para você? E Tá. depois mês a mês. A avaliação foi muito. Foi um processo muito gostoso, porque o questionário que você elaborou, ele, Sobre ele tem. interocepção. Isso, ele tem algumas perguntas que parece que alguém está lendo a mente da gente. Então, realmente, são perguntas que nunca ninguém tinha feito e coisas que fazia até a gente refletir se a gente não saberia explicar. Me chamou muito a atenção aquela de, às vezes, quando você se vê sobrecarregado, sensorialmente, você se pega parado olhando para nada. Uhum. Isso, isso realmente foi uma observação muito, muito importante sua, porque é um comportamento que eu não sabia, porque eu jamais iria conseguir explicar que eu ficava travado, olhando para nada, tipo, com a cabeça longe, mas É era porque cai porque o eu estava tentando, disjuntor, sabe? é porque eu estava Sobrecarregou tentando e fugir daquilo. desliga. Uhum, Exato. Então, assim, não é o tipo de coisa que eu me pego quando eu tô sozinho, no ambiente controlado, não me pego fazendo isso. uhum. Mas é muito comum se eu tô num ambiente tumultuado. Então, isso foi muito interessante. Foram perguntas que realmente a gente via que, que estava indo para o lado certo, porque eram perguntas que nunca ninguém tinha feito. Então, assim, de novo, né? Faz 20 anos que eu frequento consultórios tentando achar uma solução. E é, foram raras às vezes, e você. Na verdade, são os profissionais que eu mantenho, tanto a psiquiatra quanto a físio e você, porque foram as pessoas que fizeram perguntas diferentes. Saíram do. Saíram do básico, saíram do arroz com feijão e vamos pensar fora da caixinha aqui para ver o que que acontece. E eu fiquei.
com muita expectativa durante a avaliação para saber como seria. Eu ficava olhando para aquilo lá, para sua sala, é, sensorial lá, Com piscina de e bolinha, com parede de escalada, com balanço. isso, e assim, aquilo lá me dá até uma gastura, assim, porque, nossa, tinha muita informação naquela sala. Nossa, tem muita informação aqui. A cabeça ficava, o que que eu vou usar, o que que eu vou usar. E, e basicamente o que a gente tem feito é como eu consigo explicar para mim o que você faz assim, você me pede para fazer coisas simples sobre uma plataforma não estável. Então, assim, faça movimentos simples, mas não tendo a firmeza do chão. E isso eu achei bem bobo no começo. Falei, que isso aqui vai acontecer? E, gente, mexe com muita coisa. Então, as primeiras sessões, por exemplo, bom, te relatei, eu fiquei balançando e eu levei mais de um dia para sentir um enjoo de eu balançando. Então, Você vê a daí você lentidão explicou, da esse, velocidade de processamento, né? isso tava represado em algum canto. E Aham. daí, no segundo dia, é que eu comecei a vomitar. E falei, da onde tá vindo isso? E assim, era isso de eu estar mareado, de eu estar enjoado de um movimento que tinha acontecido 2 dias antes. Então, nossa, é um é um retardo de processamento sensorial mesmo. Demorou muito tempo. E E só é pegar. importante a gente falar, como você é um paciente que já vem com esse diagnóstico da enxaqueca, eu tomei todos os cuidados para fazer uma amplitude de movimento de balanço discreta, para fazer alternância entre balanço e atividades que concentrem os neurônios num ponto, sabe? Você sabe quais as Sim, estratégias, né? sim, sim. E sempre perguntando como que você tá, alguma sensação interna, né? Beleza. E aí, Mas o também pouco foi a única tempo. vez que você ficou assim, né? Foi nessa primeira Exato, sessão. Uhum, exato. E uma coisa que é nítido, até por fazer pouco tempo, se eu for pensar, faz uns 3 meses, acho que a gente faz as sessões, uhum. a amplitude aumentou muito e Bastante. eu consigo perceber nitidamente que eu estou o, o lag, o gap entre o estímulo e a sensação está ficando cada vez mais próxima. Então hoje eu sinto, por exemplo, se o movimento vai me deixar mareado, eu estou sentindo ele na hora. Então eu não vou sentir minutos, horas depois. Isso aí foi uma coisa que chamou atenção porque na nossa primeira sessão eu fui sentir isso um dia depois. Na nossa segunda, terceira sessão, eu lembro nitidamente de eu sentindo isso no carro no caminho para casa. Daí Uhum, depois eu comecei a sentir no saindo do seu consultório, olhando para aquela escada que tem antes do elevador. Falei, nossa, isso aqui tá ruim. Daí no elevador eu tava ruim. Então, assim, foi cada vez ficando mais perto, até que começou, faz mais ou menos um mês, eu tô sentindo no momento em que a coisa está acontecendo. então, E quando parou. tem uma relação muito significativa entre a interocepção e a velocidade de processamento, justamente para identificar o que está se passando dentro do seu corpo, sabe? E é muito Então, interessante você colocar isso. Deixa eu só conectar aqui que eu esqueci de colocar na tomada. Olha só. Pronto. então É, da parte de mal-estar, assim, do reflexo que tinha, isso aí ficou muito nítido de eu estar no timing certo. Eu estou sentindo o aham, estímulo quando o estímulo está acontecendo. E o estímulo parou, eu também paro de sentir. Não uhum. fica latente aquele estímulo. E Tem essa uma era a questão coisa. também, desculpe, mas eu lembrei, Pode. e era muito interessante, porque você dizia assim, eu estou sentindo todos os movimentos que nós fizemos, lembra? E E agora sim, não, você percebe num sentido só, não está bagunçada essa percepção, né? tem um bom ponto, porque a gente fazia movimento ou frontal ou lateral, e Isso. daí quando eu parava na sessão, no fim da sessão, que a gente para relaxar,
eu de olho fechado, a sensação é que eu estava fazendo todos os movimentos somados. Então, realmente é um curto-circuito. É. É um curto-circuito de sentidos. Então, hoje, se eu estou fazendo um movimento para frente, e se eu paro, eu fecho o olho, o corpo continua no pêndulo para frente, eu percebo isso. Ou lateral, mesma coisa. Uhum. E ele parou de misturar as coisas. Então, Uhum. essa separação começou a acontecer. E isso é a coisa observável Uhum. durante a sessão. Mas daí, como eu também vou anotando tudo e você também vai me perguntando, começou a aparecer é, melhoras em outros aspectos que eu não consigo relacionar, eu como leigo não consigo juntar essas coisas. Mas, por exemplo, começou a aumentar minha sede. Uhum. Tá, mas daí não, é o que você diz, é a percepção da sede. Então, não esperar você estar totalmente desidratado para você fazer. Ou a fome, que antes a barriga precisava roncar, ou precisava doer para eu comer. Então, a fome eu acho que é bem legal para isso, porque eu precisava não de um alerta, eu precisava de um grito do corpo. O corpo, porque a barriga roncando, eu imagino, é o corpo gritando com você para você fazer alguma coisa. Então, assim, por que que eu não senti nada horas antes? Uhum. E hoje eu consigo identificar a fome, não tenho mais o desconforto do estômago. Então, assim, e até isso melhora a qualidade de você comer, que daí você não come um volume grande, você não come rápido. Então, isso Porque você está mais conectado. Então, você está é, conseguindo apreciar o momento também da é, refeição, exato. saborear os alimentos. E a regularidade de ir no banheiro também, você acaba sentindo a necessidade mais rápido. É, Isso eu frio, vejo uma relação com o calor, alerta também, sabe, Jackson? Quando o paciente começa a baixar o alerta, eu já fico antenada com o intestino, porque é, para de prender tanto, sabe? sim. Começa a Até porque normalizar. se você está numa reação de luta e fuga, você negligencia muitas coisas, Exato. né, fundamentais para você, necessidades fisiológicas, elas são suprimidas, né? O calor, saber quando tirar uma blusa ou pôr uma blusa, mas não esperar para você ficar desconfortável. Então, por exemplo, Uhum. Curitiba de manhã tá frio, tá bom, você vai lá, você coloca uma blusa. Nossa, eu ia tirar essa blusa, já estava quente, fazia algum tempo, eu já estava com desconforto do suor. Uhum. Ou, no caso do frio, na parte da tarde, e o outono aqui é mágico por causa disso, né? A gente testa o sensorial mesmo, né? Porque é meio-dia tá 30 graus, 4 da tarde tá 10, né? Uhum. Então, eu não esperava estar com frio ou tremendo, ou eu chegava ao ponto de estar com as pontas das unhas roxas. E isso não era raro, isso era muito comum mesmo. De eu olhar a mão, sentir a mão doendo, olhava para a unha, estava roxa, falei, acho que tá frio. Então, eu volto para aquilo, isso é você olhando para trás e eu permitindo autocrítica, isso é miserável mesmo, né? Porque assim, você não consegue sim, você não consegue como que eu sobrevivi até hoje, né? Então, não conseguindo atender as minhas próprias necessidades básicas. E tudo isso vem melhorando e muito rápido. Então, é uma melhoria nítida. Uma coisa que eu quero fazer com você é porque me chamou muita atenção isso que você fez na avaliação, de fazer desenhos na minha pele e falar para eu te dizer que forma geométrica você estava fazendo. A E eu discriminação lembro que eu tátil. falhei miseravelmente também. Vamos E refazer. Então, sim, isso deve ser muito interessante, porque hoje eu Agora que percebo baixou que o teu alerta, né? porque Pode ser outra resposta. hoje se eu tiver uma dor em algum lugar da mão, eu não vou apontar para a mão inteira, eu consigo ser bem mais preciso aonde está doendo. Uhum. Então, e- e- não sei o nome disso, mas essa precisão que a gente tem, colocar o dedo onde está acontecendo a coisa, eu acho que isso é um ajuste fino do corpo que eu acho que é o auge, assim.
porque você sabe dentro do quantos metros quadrados que a gente tem de área, a gente consegue pôr o dedo no pontinho certo. E foi tão Isso eu acho. interessante o teu teste, né? Porque você, em todos os pontos, você manteve uma margem, a mesma margem de distância do ponto onde foi aplicado. Foi muito interessante. Isso Não foi, foi horas assim, horas assado. Foi sempre a mesma distância, sabe? foi bem, É, bem legal. você tem identificado melhor sentimentos e emoções? Sim, a parte de Necessidades viscerais, né? Você necessidades mencionou. viscerais, né? A parte de emoções, sim, até o medo, a felicidade, o êxtase, Uhum. o tédio, né? Tá Descobriu o melhorando tédio? muito. Tô descobrindo o tédio, tô descobrindo que eu tenho até mais do que. Descobrindo que muito problema era o tédio. Olha que interessante. É, Muito não era bom. fome, não era fome, era tédio. Para de Que comer quando você está interessante. triste, quando você está entediado. É, é. E tudo Isso isso me lembrou vai alguns melhorando muita casos que eu coisa. atendi de compulsão alimentar. Então, era uma coisa que eu ia falar. Isso aí, um dos objetivos é eu voltar para o meu peso normal e eu acredito, e já estou vendo até isso, isso vai acontecer naturalmente, sem esforço e com a mesma quantidade de calorias ingeridas, inclusive. Mas por quê? Primeiro que está espaçado, está se alimentando no momento certo, tá certo. Todo nutricionista vai falar agora, eu avisei, eu sempre falei isso. Sim, você sempre falou isso, mas agora a gente entendeu por que era isso. Porque agora você está conectado e Antes agora eu está fazia porque você fazendo mandava. sentido, Isso né? agora está fazendo sentido para mim. Agora eu não Porque preciso se ficar não está lembrando. conectado, é chovendo molhado. Não Exato. vai, Então, assim, né, antes você fazer. precisava, a pessoa te dar uma lista, você tinha que ficar olhando aquela lista, pensando naquela coisa. Então, hoje eu tô vendo que é natural. Então, eu vou lembrando, eu vou sentindo a necessidade, vou fazendo de acordo com a necessidade. E isso vai tendo um reflexo automaticamente positivo em muitas coisas. Maravilhoso. É, a questão da medicação também você tem sentido fazer um efeito melhor, né? Então, o que você tomava de muitos remédios, hoje não há essa necessidade, Já né? está na metade. Tá na Então, metade. tá. Então, assim, uma das coisas que realmente a dor afetava muito é a parte do sono, né? Então, você tá Uhum. com o alerta alto, tá? A gente pode juntar tudo aqui. Todos os motivos que a gente tá conversando é motivo para te tirar o sono. Até a dor. E eu tinha privação de sono, assim, eu conseguia dormir um ciclo só, coisa de 45 minutos por noite. Só isso. E eu tomei doses com a psiquiatra, tomando doses de alprazolam, né, de frontal e subindo em níveis que eu não vou dizer publicamente qual o quanto precisou Uhum. ser tomado, mas assim, em doses que eram consideradas perigosas já. Cavalares. E é, não, era basicamente a gente estava chegando em dose de suicídio e eu não conseguia dormir, Uhum. né? E, e daí assim, então a gente falou, tá, então esse troço aqui não vai, se a gente está de X miligramas até X miligramas não mudou nada, vamos ficar com a dose menor para fazer menos mal e vamos ficar aqui. E daí eu comecei a ver que começou parecia que o remédio estava ficando mais forte. E eu Aí até falei você para veio com esse você, relato, Thaís, acho que sim, o eu remédio falei está isso, ficando mais forte. Eu falei, não, você está sentindo melhor. exato, Né? exato. E daí eu banquei a redução e agora eu já posso dizer que já dá para ficar assim, que eu já estou há 30 dias e eu consegui baixar 50% da dose. Hoje estou com uma dose muito baixa e eu acho que daqui a pouco dá até para tentar baixar mais. Então, Tá. assim, hoje eu estou com 1 miligrama de alprazolam e realmente é uma dose extremamente baixa. Daria para tocar assim Que para qualidade para de vida, sempre. hein, Jackson? Meu Deus do céu. A parte, o sono muda tudo, o sono muda o dia de uma pessoa
E eu acho que tudo que afete o humor, e eu vejo que muito a parte da alimentação tem uma relação direta com o humor. Hum. Então, eu acho que juntar essas duas coisas, a, a percepção do quanto comer e do que comer e que hora comer, isso teve uma mudança substancial, e o dormir de uma forma natural, porque era uma coisa que a gente percebia que, assim, eu não dormia. O que eu tomava de medicação, ela me deixava sedado, mas estar sedado é diferente de dormir. Então, eu via por alguns instrumentos que eu tenho para análise de sinais vitais, eu via que eu estava acordado, eu estava com estresse de 80%, 90%, enquanto eu estava dormindo. Mas não, você não Imagina, está né? descansando, você só está apagado. É. E Eu hoje eu já vejo uma queria, qualidade de sono. Por exemplo, eu não entrava em né? sono RM. Aham. Eu estava 2 anos sem entrar em Sono sono profundo. REM. É. Então, assim, ele até caía para o profundo um pouquinho, mas você não entrava no RM, então você saía de profundo para acordado Não direto. era um E, sono nossa, reparador, né? não, isso aí destrói. Isso aí destrói a gente. É. Então, é, sim, dá vontade de continuar porque é interessante, né? A gente começou a observar agora que um aumento da minha sensibilidade à dor, Isso, mas ainda, né, pode ser que seja, tá, agora que você está sentindo que, agora você está percebendo o que você já tinha. isso. E Então, eu ia daí, dizer para a gente encerrar contando recentemente quando você chegou, Thaís, será que eu estou piorando disso daqui? exato, E qual é, a conclusão que nós chegamos, né? realmente, eu comecei a sentir mais dor, dor muscular, dor visceral, vamos chamar assim. E eu falei, será que eu tô piorando? E daí a conclusão e a explicação da Thaís foi que não, agora você está percebendo que já estava aí. É. Eu lembro E que eu eu te falei, eu não perguntei. quero, eu não quero sentir mais Sim, dor. Então, sim. não para de consertar, deixa quebrado, porque se for para consertar, para sentir mais dor, eu não quero. Você veja que você chegou com uma falha gritante da interocepção, assim, era um abismo entre a tua mente e os teus sentimentos e emoções. Aí você chega nessa sessão recente dizendo sobre essa dor elevada ao toque na Sim, osteopatia, né? sim, E chegamos à conclusão de uma consciência interoceptiva elevada que estava encoberta pelo teu alerta que estava muito alto. E o que que eu te perguntei? Você já teve alguma crise de pânico? Lembra que eu te perguntei isso? né? E você falou, sim, eu já tive. Eu falei, então, pela minha experiência, a crise de pânico está associada a uma consciência interoceptiva elevada. Olha a discrepância de quem chegou sem sentir nada, mas com uma consciência interoceptiva elevada que não estava conseguindo vir à tona, né? Então, a gente agora tirou o alerta alto, conseguiu achar a tua consciência interoceptiva elevada, e agora a questão é deixar assertiva essa consciência interoceptiva, né? É, Regular isso. exato, modular ela para que ela doa o que tem que doer. Dor você tem que sentir, Exatamente. é um mecanismo importante, mas não pode ser hiper nem hipo, né? Então a gente E está aí nessa foi onde parte de achar o você ponto. trouxe o relato do medo na Sim, atividade e que sim, você foi no conseguiu mesmo dia. identificar a sensação de medo. É, e esse negócio da dor na osteopatia, isso me chamou muita atenção e acho que vale até deixar isso registrado, a diferença que eu tinha de dor ao toque com a mão da osteopata e com a minha. Então Hum. foi daí que a gente fez o link Veja a de necessidade de antecipação e previsibilidade. Você no é, controle é outra é um sistema de resposta. defesa. É. E o medo também está muito associado à síndrome do pânico, né? Então, enfim, Sim, é, foi, foi uma, foi uma grande questão aí que a gente encontrou,
É um né? pontinho Foi um importante. quebra-cabeça gigante que a gente resolveu naquela sessão, né? Sim, De identificar de fato o que estava acontecendo, mas entendemos então que faz parte da tua evolução interoceptiva. sim. Seguimos com o livrinho, com o caderninho, escrevendo tudo e vamos, tudo que dá para melhorar, a gente vai melhorar. Isso. E temos muito ainda a conquistar, certo? Muito ainda. Gratidão por tudo. Obrigado. Eu que Quero ter agradeço. outros momentos como esse. Eu agradeço até você ter se disposto na sua carreira a fazer, a atender esse grupo de pessoas, esse nicho dos adultos, porque não deve ser nada fácil, porque tem muita história, né? São pessoas que carregam uma bagagem enorme e vai saber o que ela fez com todas essas deficiências, todas essas peças quebradas, como ela lidou com isso. Então, acho que do ponto de vista de negócio, seria muito mais fácil pegar a criança, que ainda é uma folha em branco, você escreve o que você quer lá dentro. É bem menos desafiador, né? É, a, a adulto, é vocação mesmo, é a intenção De ajudar. de você querer fazer isso, de se doar mesmo para essas pessoas, porque deve dar trabalho. E estamos curando suas crianças interiores, né? Como você disse, eu É, sentia isso quando era criança, na primeira infância. isso. É, eu devia ter aprendido isso lá. Estou me ensinando agora. Que bom Criança que aos sempre é 40. tempo. Que bom que sempre é tempo, né? Que bom que sempre é tempo. Querido, que Deus te abençoe muito. Amém, Thaís, você também. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Até. Beijo carinhoso. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.